Vamos ver o dipolo magnético. Em eletricidade, a carga é a quantidade mais elementar que existe. É o monopolo elétrico. E com dois desses monopolos a gente monta um dipolo elétrico. Agora, em magnetismo não existe monopolo. Dessa forma, a quantidade mais elementar ele passa a ser o dipolo magnético. Vamos ver então a forma mais comum de representar esse dipolo magnético e ver o que acontece com ele quando a gente coloca ele numa região onde existe um campo magnético uniforme. Vamos lá. O dipolo magnético ele pode ser entendido como um circuito fechado com qualquer geometria e com uma corrente I. Ele é caracterizado pelo seu momento dipolo magnético. A palavra momento ela não tem nada a ver com torque. É uma expressão usada para diferenciar os termos de uma expansão em série. O momento magnético é uma quantidade vetorial, e seu módulo é corrente vezes área, a área encerrada pelo contorno. A sua orientação é dada pela regra da mão direita. Colocando os dedos ao longo da corrente, o dedão vai te dar a orientação do momento magnético. Qualquer enrolamento, como o solenoide ou bobina, uma vez que tenha corrente passando por eles podem ser entendidos como um dipolo magnético. Eles podem ser representados por uma espira única e com uma corrente fluindo por essa espira e com um momento dipolo característico. Nessa figura a gente tem um solenoide que é alimentado por alguma fonte externa que não está mostrado na figura. Dentro dela a gente tem uma espira que também é alimentada por uma outra fonte que também não está na figura. E esse par eles formam dois dipolos independentes. O solenoide gera um campo magnético uniforme e pode ser utilizado então para ver a interação de um dipolo colocado no seu interior com um campo magnético. Vamos usar uma espira retangular como essa aqui que está no desenho e que pode girar em torno do eixo OO'. No desenho da esquerda, a espira real, e no desenho da direita, a espira idealizada. A espira tem um momento magnético, um vetor m, cujo módulo é a área, que é o A vezes B, multiplicada pela corrente I. Com esse momento angular num ângulo θ em relação ao campo, a gente tem esse diagrama de forças. A força F, que atua nos lados de comprimento A, elas atuam no plano perpendicular de J com o campo, portanto esse plano está em corte aqui na horizontal e a força vai estar na vertical. E essa força, quando quebrada em componentes perpendicular e paralelo ao plano da espira, dá para ver que o componente perpendicular vai provocar uma rotação na espira. O componente paralelo, por sua vez, ele vai apenas esticar a espira para fora. Os lados de comprimento B, que estão perpendiculares ao eixo de rotação, nesses lados a força atua no plano da espira e no sentido do interior para o exterior da espira. Elas vão apenas esticar a espira. Então esse componente, junto com a força paralela do lado A, eles não vão interferir nem gerar qualquer movimentação na espira. Apenas o componente perpendicular ao lado A ele vai gerar um torque. Esse torque é o braço, que tem um comprimento B sobre 2, multiplicado pela força. E tudo multiplicado por 2, pois ocorre nos dois lados de comprimento A. Fazendo as contas, isso dá uma magnitude mB seno θ. O torque é um vetor, que aqui no caso, onde a espira gira no sentido horário, então o torque está entrando na página. Ele segue a regra da mão direita. Dessa forma, de modo geral, o torque é dado pelo produto vetorial do vetor m com o vetor b. Veja que isso é semelhante ao caso do dipolo elétrico, onde o torque é dado pelo produto vetorial do vetor p, que é o momento dipolo magnético, com o vetor e, que é o campo elétrico. E usando dessa semelhança com o dipolo elétrico, vamos aproveitar e encurtar as contas aqui. Vamos pegar a equação que a gente tem para a energia potencial no caso do dipolo elétrico, que é menos o produto escalar de P de E, e usar para o caso magnético, que vai virar menos o produto escalar de M com B. E isso é a mesma coisa que menos MB cosseno θ, sendo θ o ângulo entre os dois vetores. Então, o gráfico da energia potencial para ângulos entre menos 180 a mais 180 é isso aqui. A energia potencial ela tem um mínimo em θ igual a zero, que é bem no meio e está apagado aí na figura. Esse ponto de energia mínima corresponde à situação onde o dipolo magnético, ou seja, o momento dipolo magnético, ele se encontra alinhado com o campo magnético. O vetor m e o vetor b eles ficam paralelos. E esse é o ponto onde o dipolo permanece em estado de equilíbrio estável.
Vamos supor agora que a gente tem a espira com o seu momento com um certo ângulo com o campo magnético. Representaria esse ponto aqui. Se a gente abandona o dipolo, o que vai acontecer? Ela vai oscilar em torno dessa posição de equilíbrio, vai e vem continuamente, realizando um movimento harmônico simples. Isso é para o caso onde não existe dissipação. Na prática ou no mundo real, a gente sempre tem uma forma de dissipação. E com a energia sendo dissipada continuamente, a gente teria algo como isso aqui. A amplitude vai diminuindo até ele parar na posição com θ igual a zero, ou seja, com o momento m paralelo ao campo magnético. Esse é o cenário da agulha da bússola. Essa agulha é um dipolo magnético, com o seu momento ao longo da agulha. Quando a gente tira ele de uma posição alinhada e abandona ele, ele vai oscilando, fica oscilando, até ficar com o seu momento paralelo ao campo magnético. E nessa hora a agulha fica alinhada ao campo local. Isso é o caso real. Portanto, normalmente, quando existe um campo magnético, a gente encontra esses dipolos magnéticos alinhados a esse campo. E é isso aí.